Olá pessoal, meu nome é Leandro Torres e sejam bem-vindos a mais uma aula dentro do nosso programa de formação acelerada em OutSystems. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre como relacionar as nossas diversas entidades presentes na nossa base de dados. Tá? Raramente a gente vê os dados de forma isolada, tá? Normalmente eles são relacionados, existem relações entre eles, então se a gente pensar num colaborador, nós temos as férias de um colaborador, nós temos as despesas de um colaborador, nós temos os benefícios de um colaborador. Se nós pensarmos, por exemplo, em vinhos, nós temos, como nosso exemplo, nós temos os produtores dos vinhos, nós temos as uvas dos vinhos, certo? Se é um clube de vinhos, nós temos as compras dos vinhos, ou aqui, como esse exemplo aqui no nosso slide, nós temos uma ordem de compra, que é de um determinado cliente, que tem um status, que tem um recibo, e assim por diante, tá? Então, entender os tipos de relações que podemos criar dentro da plataforma é algo bastante relevante e importante, tá? Toda entidade ela tem um ID, que é um identificador dessa entidade. É um campo do tipo long integer, normalmente, e ele é gerado, ele gera esses números inteiros de forma automática, tá? Então, eu posso ter dois registros, dois recordes com as mesmas informações dentro da nossa base de dados, mas certamente eles não vão ter o mesmo ID, tá? Cada um vai ter o seu ID próprio, único e exclusivo, tá? E é através desse ID que a gente faz a conexão entre uma entidade e outra, tá? Então aqui nós temos um exemplo mostrando isso, onde nós temos uma entidade chamada order, e aqui está dando um highlight na conexão que está sendo feita com a entidade priority, tá? Então, como é que foi feito isso? Na nossa entidade order foi criado um atributo, um campo chamado priority, que é do tipo priority identifier. Então, esse campo, né, com essas características, com esse type, ele vai ser populado com o ID da nossa entidade priority, certo? E através desse mecanismo a gente acabou de criar uma relação entre a nossa entidade order e a nossa tabela priority, né? Existem outros campos aqui relacionados, porque provavelmente nesse exemplo aqui, dá para ver aqui pela figura, né, que tem uma flechinha, tanto o campo assigned to também está apontando para uma outra entidade, o campo reviewed by também, o campo status e assim por diante, tá? Então ele está fazendo um highlight aqui em todos os campos que estão apontando para uma entidade estrangeira, tá? O valor padrão de um campo como esse, né, com esse data type como esse, que está apontando para um identificador de uma outra entidade, o valor padrão é o null identifier, tá? É bem fácil da gente manipular isso e alterar dentro das nossas páginas, tá bom? Bom, existem três tipos de relações que nós podemos criar, tá? Uma se chama one-to-one, né, que está aqui do modo central. Outra se chama one-to-many e outra many-to-many. Vamos ver isso com mais detalhes agora. Bom, pessoal, o que é uma relação one-to-one? Acho que fica mais fácil de visualizar esse tipo de definição com um exemplo, tá? Então aqui a gente tem uma order, né, um pedido, e eu tenho um recibo de um pedido, tá? Então, o que é uma relação one-to-one? É quando nós temos um recibo de um pedido pertencendo a somente um pedido. Ou seja, quando eu tenho um recipient, um order recipient pertencendo a somente a uma order, tá? A gente pode considerar isso quase como essa tabela, essa entidade nova, nesse exemplo order recipient, a gente pode considerar como uma extensão da tabela da nossa entidade order, tá? A gente utiliza isso nesse exemplo quando eu tenho uma entidade que ela vai ter referência a somente um ID da outra entidade, né? E a gente usa isso para um recibo, né? Para um arquivo, certo? E nós também utilizamos muito isso quando a gente está manipulando fotos. Imagina um cadastro de um colaborador, tá? Então, um colaborador ele vai ter uma foto, não vai ter 200 fotos do colaborador, provavelmente, para o cadastro dele, tá? O campo, ou o atributo imagem, foto, ele é uma informação que muitas vezes ela pode ser pesada, pode ser grande, essa informação. Então, por melhor prática, normalmente nós criamos uma nova entidade só para armazenar a foto desse colaborador, e nós criamos uma relação one-to-one entre a tabela colaboradores e a tabela
foto desse colaborador, tá? E aqui é um outro exemplo aplicado a um recibo de uma order, tá? Então, uma relação one-to-one é quando nós criamos uma extensão da nossa entidade principal. Uma relação one-to-many é que nós usamos muito aqui, pessoal, até agora nos nossos exemplos. Nós temos um produtor que ele possui vários vinhos, ou seja, eu tenho uma relação de um produtor com vários vinhos. Tá? Eu não vou ter um vinho pertencendo a mais de um produtor, certo? Nesse exemplo aqui. Como é que a gente criou essa relação? A gente foi lá na nossa entidade wines, né, vinhos, e nós apontamos para a nossa entidade producers, certo? Criamos uma referência entre uma a outra. Com isso a gente tem um vinho, ele tem um produtor, só que um produtor pode ter vários vinhos, uma relação one-to-many, tá? No exemplo aqui da nossa tela, a gente tem um cliente possuindo várias orders. Uma ordem só tem um cliente, agora um cliente pode ter várias orders. Como é que foi feita essa relação? Se vai lá na nossa tabela order, se cria um campo, nesse caso foi criado um campo com um atributo chamado requested by, que está apontando para a nossa entidade, para a nossa tabela customer, certo? Foi criada uma relação one-to-many. É a mais comum aí que a gente encontra aí no desenvolvimento. Por fim, a gente pode ter uma relação many-to-many. Eu vou dar um exemplo também aqui pertinente às aulas, tá? Se nós pensarmos numa escola de aulas de tecnologia, como a Bipro, eu posso ter uma classe de aula. E essa classe de aula, ela pode ter vários atendentes a essa classe, né? Vários alunos dessa classe. E um aluno, ele pode atender várias classes ao mesmo tempo, ou seja, eu tenho uma classe que pode ter vários alunos, e eu tenho alunos que podem pertencer a várias classes. Então essa é uma relação many-to-many. Para atender esse tipo de relação, nós temos que criar uma terceira entidade, tá, pessoal? Uma terceira entidade que tenha um pouquinho de uma entidade e um pouquinho da segunda entidade, né? Então, um exemplo aqui na tela, quando a gente fala em orders e produtos, foi criada uma terceira entidade que está apontando tanto para a nossa entidade order quanto para a entidade products, né? Nesse exemplo que eu estava dando sobre classes de aula, basta criar uma nova tabela, por exemplo, alunos das classes, e essa nova tabela, nossa nova entidade alunos das classes, aponta tanto para a nossa tabela ou nossa entidade alunos, quanto para a nossa entidade classes. Tá? Bom, pessoal, vamos pular lá para o nosso Service Studio e seguir aqui com um exemplo aqui para vocês. Tá? As relações one-to-many nós já fizemos várias vezes. A relação many-to-many também ela é muito simples, basta criar uma nova entidade relacionando as duas entidades, né, que precisam ter essa relação. E talvez a relação um pouco mais obscura seja a relação one-to-one, tá? Para exemplificar essa relação one-to-one aqui, eu vou utilizar a nossa tabela Wines e a nossa entidade Wines. E eu vou criar uma nova tabela, uma nova entidade para receber a foto de um vinho. É uma informação pertinente a um vinho. Um vinho só vai ter uma foto, não vai pertencer a mais essa foto, né, desse vinho, não vai pertencer a mais nenhum vinho, certo? E por motivos de performance e de armazenamento, a gente vai armazenar isso não como um campo, como um atributo da nossa entidade Wines, mas como um atributo da nossa entidade. Vou criar uma nova entidade para isso e vou relacionar uma com a outra, tá? Então vamos fazer aqui rapidamente. Estou aqui na nossa camada Data, com o botão da direita eu vou criar uma nova entidade, certo? Essa nova entidade eu vou chamar de nome com o nome Wine Fotos, ok? Opa! Fotos, perfeito. Essa nova entidade ela já tem um ID, certo? E ela vem com o ID com um padrão que nós encontramos em todas as demais tabelas que nós criamos, tá? É um ID do tipo long integer e ela é para ser numerada de forma automática, tá? Como é que a gente faz para criar a relação entre essa entidade Wine Fotos com a nossa entidade Wines, uma relação one-to-one? Ou seja, para que essa nossa entidade Wine Fotos seja uma extensão
considerado uma extensão da minha tabela, da minha entidade wines. Basta eu vir no ID aqui, dessa nova entidade que nós criamos, e em vez de ele apontar a ser do tipo data type long integer, ele vai ser do tipo wine identifier. Ou seja, essa nova entidade ela vai ter um ID que é exatamente igualzinho, o mesmo tipo do ID da nossa entidade wine. Tá? Bom, para receber as informações da imagem, né, da foto do nosso vinho, eu vou criar dois campos aqui, dois atributos adicionais. Um que eu vou chamar de foto mesmo, e ele vai ser do tipo binary data, aqui, até já sugeriu aqui, certo? E para receber o nome dessa nossa foto, que vem no formato de um arquivo, eu vou colocar aqui file name, certo? E ele é do tipo texto aqui, mas eu vou até aumentar um pouquinho, né? Pode ser que o nome ele seja um pouco grande, então 50 caracteres não seja suficiente, certo? E agora o que eu vou fazer? Eu vou lá na nossa página Wine Detail e vou adicionar esse atributo foto para cá, tá? Eu vou colocar aqui do lado direito, tá? Para facilitar a nossa visualização, tá bom? Então simplesmente eu vou clicar aqui na nossa camada data e vou pegar esse nosso foto e vou adicionar para cá. Esse nosso atributo foto e adicionar aqui em cima. Fica mais legal. Certo? Ele não está aparecendo muito uma foto agora, porque esse atributo é do tipo binary e ele pode receber vários conteúdos, mas ele tem uma propriedade aqui que a gente pode alterar, onde a gente diz que ele é do tipo de que informação ele vai receber, tá? Então ele pode aceitar qualquer informação? Não, ele pode aceitar somente imagens, certo? Agora já ficou mais com uma carinha aí que a gente está acostumado a ver, tá? Deixa eu diminuir um pouquinho para não ficar tão grandão aqui na tela, tá? Vocês podem ver que esse campo que foi criado é do tipo upload, tá? Um campo específico. Ele já identificou aqui que o conteúdo desse campo vai vir da nossa variável chamado foto lá da nossa entidade Wine Photos. E eu vou apontar aqui o file name também para ficar certinho. Na verdade, eu nem preciso fazer isso, acho que ela deve sugerir aqui. Já sugeriu aqui para nós, tá? É o campo file names, ok? Vou dar um publish e ver o que está acontecendo agora para nós. Publicando. 80%, 90%, pronto. Vamos abrir lá. Agora, ao clicar em cima de um vinho qualquer aqui, por exemplo, esse aqui é um inimigo, eu já vejo aqui um espaço onde eu posso carregar uma foto desse nosso vinho, tá? Eu vou carregar com uma foto aqui que eu tinha previamente baixado desse vinho e eu vou dar um save aqui, tá? Mas se eu entrar aqui de novo, opa, não salvou. Por que não salvou, pessoal? Eu ainda não customizei aqui na nossa aplicação, eu não customizei ou não passei para a nossa aplicação que ao salvar esse formulário, em vez de salvar, né, só essas informações aqui que já estavam, eu quero que salve também essa imagem aqui que eu coloquei, tá? Então eu vou customizar isso agora, eu peço que todo mundo preste bastante atenção, tá? Vamos voltar aqui para o nosso Service Studio. Bom, como é que eu salvo as informações, né, pessoal, dessa página? Se a gente se lembrar, foi criada aqui na nossa página, foi criado um botão chamado Save, e esse botão, quando for clicado, ele vai acionar a nossa Client Action Save Detail. Vamos ver o que tem na Save Detail. A Save Detail faz algumas verificações aqui, e por fim ela aciona uma Server Actions Wine Creator Update para efetivamente salvar as informações na nossa base de dados. Então, a gente provavelmente vamos ter que mudar alguma coisa aqui e vamos ter que mudar alguma coisa nessa Client Action aqui em questão, tá? Então, vamos primeiro
alterar a nossa server actions, tá? É a Wines Create Update. Vamos abrir ela aqui, tá? Ok. Bom, primeiro, pessoal, eu tenho que... eu estou vendo aqui na nossa server action que ela recebe como input as informações, né? Foi criada uma variável que é do tipo wines, certo? Para receber as informações que vão ser gravadas na base de dados. E provavelmente, então, eu devo criar uma outra variável que aponte não para a nossa entidade wines, mas sim para a nossa entidade wines photo, tá? Então, vou adicionar aqui uma nova variável de input, de entrada. Vou chamar aqui o nome source photo, para ficar fácil da gente identificar. E ela vai ser do tipo... vai ser do tipo entidade Wine Photos, ok? Perfeito. Bom, pessoal, após criar aqui essa nova variável de entrada aqui, de input, para a gente passar para a nossa server action as informações da nossa entidade source photo, vamos editar aqui a nossa server action para trabalhar com essas informações que nós estamos passando. Então, nós devemos ter a possibilidade, né, o que nós queremos é gravar, então, o que foi passado nessa variável source photo, nós queremos gravar na base de dados. Então, a base de dados, assim como a tabela Wines tem uma data action chamada Create or Update, provavelmente lá na nossa tabela Wine Photos, eu posso ver aqui que eu já tenho também, eu tenho já criado de maneira automática uma data action chamada Create or Update Wine Photos. Então, a gente vai arrastar para cá, para nossa server action. Então, e qual vai ser o input, né, a entrada dessa nossa data action? É aquela variável chamada source photo, ok? O que está faltando fazer, pessoal? Então nós temos o create ou update wines, vai salvar as informações na nossa entidade wines e vai criar um ID. Esse ID está sendo capturado aqui para nós. E o que está faltando é passar esse ID para nossa entidade create ou update wine photos agora, tá? Então, para que dentro do nosso registro search photos nós tenhamos a informação correta, tá? Então eu vou simplesmente pegar aqui e dizer que o ID da nossa search photos vai ser o ID que foi criado aqui no create ou update wines. Close. Agora está feito. Então a gente tem, só relembrando os passos, nós criamos o registro na nossa entidade wines, aí nós jogamos para fora o ID que foi criado, e nós pegamos esse ID que foi criado e jogamos para nossa variável source photo, que está alimentando o nosso data action, que vai criar a foto finalmente, né? Vai registrar a foto na nossa entidade Wine Photos, tá? Então por aqui está tudo certo. Agora a nossa Wine Create or Update Server Action, ela tem 3 parâmetros, né? Tem 2 de entrada e 1 de saída. Provavelmente na nossa Client Action nós vamos ter que fazer uma alteração lá, tá? Então eu vou clicar de novo na Client Action, ela está em vermelhinho e é verdade, ó. Eu estava passando simplesmente as informações da nossa entidade Wines, agora através da nossa variável source photo a gente vai passar as informações da nossa entidade Wine Photos para nossas ações, tá? Então, a própria plataforma sugeriu para a gente, eu já vou selecionar. Então vamos fazer uma revisão, pessoal. Vamos abrir de novo a tela. Ao adicionar uma foto e clicar no botão Save, o botão Save ele aciona a nossa Client Action Save Detail. A nossa Client Action Save Detail ela faz algumas verificações e aciona a Server Actions Wine Create ou Update, certo? E essa Wine Create ou Update nós a atualizamos
para ela salvar não só as informações na tabela Wines, mas também salvar as informações na tabela Wine Fotos. Tá? Agora vamos publicar e ver se tudo isso funcionou. Publicando. Ok. Vamos abrir aqui no nosso web browser. Vamos selecionar aqui, por acaso, a primeira opção, que é o inimigo. Vamos carregar uma nova foto aqui. Está aqui aparecendo a foto. E vamos dar um save. Agora, se eu entrar novamente nesse registro, está aqui. A informação foi salva na base de dados. E quando eu entrei novamente nesse registro, essa informação foi trazida lá da base de dados para nos mostrar aqui na nossa página. Tá? Só por curiosidade, pessoal, caso vocês queiram ver como é que isso se comporta no mobile, basta a gente reduzir aqui a tela, né? Ela vai mostrando. E em tempo de desenvolvimento também, se nós entrarmos aqui no Service Studio, deixa eu pular aqui novamente para a nossa página, a gente consegue ver, né, esses vários tamanhos de tela, né, e de comportamentos aqui. Ó. Ele está mostrando um de edição. Esse primeiro ícone aqui mostraria para a gente como ficaria no mobile, caso um mobile estivesse acessando essa aplicação. Como ficaria num tablet e também como ficaria num desktop, tá? Ao desclicar aqui, ele mostra o modo de edição novamente, tá bom, pessoal? Bom, é isso. Por hoje terminamos a nossa aula. Até a próxima, pessoal.